Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do PQP, o Performa Que Pode. Aliás, não tinha te falado o nome do podcast, né? PQP, Performa Que Pode. Eu sou o Samir Karam, CEO da Performa IT. E aí é um prazer hoje estar recebendo dois convidados, né? Nossa digníssima Mabi. Que prazer, Samir. Nossa Head Design e Produto aqui da Performa IT. E o digníssimo Thiago McKnight, né? Que é o sócio fundador da Jumpers e da Opa, né? Muito obrigado, Mabi, muito obrigado, Thiago, por toparem fazer esse bate-papo aqui com a gente, né? Com o PQP, pra gente falar sobre inovação, falar sobre tecnologia, falar sobre os desafios, né? Que a gente tem hoje e trazer um pouco pra comunidade, né? Que tá aqui nos assistindo, de empreendedores ou de incomodados, né? Pessoas que querem realmente buscar mais conhecimento. Muito obrigado aí para ambos ter topado. Aqui, legal, Samir. Pô, com certeza, a ideia é essa, né? Vamos bater um papo aí. Eu agradeço muito aí pelo convite. Tamo junto, tamo junto. Vou jogar um pouquinho para vocês se apresentarem, tá? Inclusive, né? Então, Mabi, fala um pouquinho aí sobre você, sua trajetória, sobre quem é, né, essa pessoa, né? Mabi, Head Design, Produto, né? De onde veio, o que come... né, onde mora, né? Globo Repórter, né? Nem minha mãe não me chama de Maria Gabriela mais. Maria sabe? Gabriela, Agora é só né? Então, não tem se fosse Maria Gabriela, era você que devia estar aqui fazendo as perguntas, cara, né? Então, o Leozão representado aqui. Então, faz Mabi. Boa. Bora, eu sou Mabi, né? Trabalhei já com inovação, modelo de negócio, né? Eu venho dessa área, então sou apaixonada por tecnologia desde sempre. Me formei em arquitetura, foi onde começou a paixão pelas pessoas, né? A gente sempre faz arquitetura para conhecer as pessoas, construir sonhos, né? Acho que tem muito slogan aí de arquitetos, né? Que levam isso, porque é realmente verdade, é uma paixão, né? E aí, depois disso, eu peguei e falei, vou fazer mais alguma coisa. Fiz o design, né? Onde realmente eu mergulhei. E aí, estamos aí até hoje. Hoje, como head, né? De produto e design da Performa, que é um prazer te conhecer também, né? De estar aqui com você também. Samir é um exemplo para mim, né? Desde sempre. É nosso. E bora passar logo legal, você, prazer é todo meu. Eu sou muito ligado também em inovação e principalmente a questão do empreendedorismo, né? Acho que desde quando eu me formei, eu procurei me emancipar ali de alguma forma, né? Dei um fio da meada na parte de comunicação e marketing, onde eu me formei. Então, tive agência de comunicação, marketing. E como é um segmento muito focado, né, pela criatividade, e veio daí a área da tecnologia, da inovação muito forte na questão das mídias sociais, a gente foi muito impulsionado para a questão da inovação, né? Sempre foi um segmento inovador, mas cada vez mais. E aí que comecei a conhecer um pouco mais sobre a questão do design, enfim. E os desdobramentos desses negócios foram mais para esse lado, né? Na parte de ajudar empreendedores, empresários, na parte de desenvolvimento de negócio, modelagem de negócio. Legal. Você começou no marketing, então. Sua área de especialidade, de origem é o marketing. Isso. Eu comecei na comunicação e marketing, me formei nessa área. E sempre foi um cara muito assim, de acreditando em alguma coisa, né? Entendendo ali uma oportunidade, uma proposta de valor realmente que possa ser entregue. Conectar pessoas que estejam ligadas àquilo. E aí montar, né? Então, foi assim que começou, né? Eu sempre fui um cara um pouco mais de relacionamento, de fazer conexões, de fazer o atendimento, de acompanhar o projeto, de fazer a roda girar, né? E aí trazer as pessoas para complementar isso, né? Um cara legal na parte de poder executar, um cara legal na parte do back-office, que é muito importante, e a partir daí fazer isso sair do papel e rodar. E aí isso vai se desenvolvendo, né? De uma maneira sustentável. E hoje, o que vocês fazem lá na Jumpers? Então, hoje na Jumpers, a gente começou com um foco muito específico com o empreendedor, né? A gente teve uma primeira etapa muito na linha do tirar a ideia do papel. Com startup mesmo. Com startup, com aquela pessoa que tem uma ideia, quer tentar realmente concretizar aquilo, dar um salto de fé, que a gente fala. Legal. E depois isso foi evoluindo também, porque a gente tem os desafios também disso ser um investimento, né? Muitas vezes essas pessoas estão fazendo alguma coisa e aí querem tirar esse sonho do papel, mas daí... Não pode largar. Tem a questão, exatamente, de recursos de tempo, né? Desafio. De investimento, né? Então, a gente começou a entender que é um papel, né? Ajudar nesse sentido, mas também tem a questão do nosso modelo de negócio, né? Como que isso para de pé. Né? Então, daí você vai para um ambiente que você daí cria
modelos de aceleração, né? Que você tem alguns modelos legais aqui Eu em tenho a Campinas, perguntar, né, Ti? Como que chega essas startups, assim? Vocês vão ao mercado, né? Elas chegam, como que é? Tem um programa ali de um Open Innovation, como que é essa captação? Exato. Hoje, nesse processo, o que a gente entendeu, né? As pessoas que vêm com essa necessidade têm essa dificuldade um pouco mais do recurso, né? Sim. De tempo e de investimento. Então, a gente começou nesse ambiente com empreendedores, muitas vezes se conectar com parceiros estratégicos. Já Sim, tem esse modelo perfeito. mais estruturado, né? Hoje Sim. você vê, assim, o caso do Sebrae, por exemplo, a gente tem um Venture Hub aqui em Campinas, Muito pessoas bom. que já têm um processo para esse iniciante poder rodar, né? E a gente entra com a parte de mentoria. Ao longo desse processo, a gente começou a entender, para o modelo que a gente tem hoje, que é um modelo um pouco mais de consultoria, um pouco mais boutique, um pouco mais fechado, de ter já uma estrutura que possa rodar Perfeito. aquela modelagem. Então, a gente está indo mais para o middle market, que a gente fala, são as médias empresas, ou empresas maiores que estão interessadas Perfeito, é que exatamente já por tão- isso para rodar. E aí saem alguns fios da meada, né? Capacitações, ou uma ideia que daí vai se modelando e se transformando em algo que vai agregando para o Nossa. negócio. Legal que você já trabalhou também, né? Com... Sim, nossa, eu Com isso, né, apaixonada, lá no cara. Brain, né? Sim, eu trabalhei numa empresa aí, o Brain, que na verdade foi minha base, né, de mercado de inovação e tecnologia, né? Legal. E lá é esse contato direto, né, com startups, né, vários squads ali atendendo várias frentes, né, várias verticais, né, eu pude aprender muito também nesse... Nossa, que trabalhar com eles é incrível, né? Startup é uma coisa ainda, né? Que tem que ser muito decifrada, muito bem entendida, né? Onde a gente pode... É muito personalizado, né? Não Exato. tem uma cerejinha de bolo que você faz e uma que vai ser replicado ali. Então, você entra justamente nesse modelo de negócio, né? Ajuda eles a formarem isso. É incrível, eu sou Isso. apaixonada nisso. Exatamente. Em que momento que vocês entram, assim? Desde o início, pode ser assim, desde o momento zero, do tipo assim, cara, tive uma ideia, Uhum. ou já precisa ter já um MVP, alguma coisa assim? Em que momento que hoje você entra, né, com a mentoria, por exemplo? Hoje, essa tirar a ideia do papel, a gente começou a entender alguns caminhos, né? Então, tem um caminho um pouco mais, assim, de protótipo, de poder escalar isso. Então, ou seja, Aham. como tem essa questão do tempo, do investimento, tentar fazer alguma coisa que, com o nosso conhecimento, a gente consiga passar essas informações e a pessoa vai desenvolvendo, né? Num processo, uma ferramenta em que ela vai seguindo um passo a passo, que seria um processo de uma aceleração. Mas hoje, na maioria das vezes, assim, para isso, como eu comentei, a gente está direcionando para os parceiros, para as aceleradoras. E aí a gente pega mais essa linha das startups ou das empresas que estão querendo levar um pouco mais essa cultura de inovação. Levar a cultura pra ou dentro. lançar um produto perfeito. também, desenvolver alguma solução. Exatamente, Legal, exatamente. legal. Que é uma dor, né? É. É uma dor de mercado muito grande, né? Isso. A gente hoje luta bastante, né? Para conseguir implementar isso, né? Para conseguir mudar o mindset, né? Que é a palavra aí que a gente fala tanto, né? Mas o que é isso, né? Como que a gente chega lá? Então, poxa, muito bacana. Pô, vocês dois já tiveram bastante experiência com startup, né? Com empreendedores, né? Eu acho muito legal. Então, é um público também, né? Que a gente tem aqui no podcast. Cara, a gente vê também na performance, a gente já acelerou startups, né? Já investimos em startups, já ganhamos dinheiro com startups, já perdemos dinheiro com startups. O que vocês diriam, assim, a pergunta para os dois até, assim, cara, Boa. um dos desafios que a gente vê mais, né, na prática, é esse que a gente chama do Ignite inicial. Uhum. Por exemplo, eu sou uma startup de um marketplace de qualquer coisa, né? Então, hoje tem um monte, né? Quero juntar aqui demanda com oferta, legal, né? Então, cara, para você iniciar, realmente, tudo bem, fiz toda a parte de pesquisa, né? A gente já falou de alguns episódios até, por exemplo, de design thinking, já falamos aqui de metodologias de pesquisa, de entrevista, de usuário, validação, legal. Agora, assim, pensando bem nesse ponto que eu queria explorar com vocês, de beleza, já defini, validei um modelo, como é que eu começo? Como é que eu começo, eu digo assim, dou tração, pego tração. E depois que pegou tração também é legal, é melhoria contínua. Mas esse momento que a gente chama do Ignite, né, inicial, que dica que vocês dariam, né, para aquele empreendedor, para a pessoa que está querendo tirar realmente uma ideia do papel, até validou a ideia, até fez um protótipo, mas às vezes não sabe, por exemplo, né, tem um iFood, eu começo, como é que eu vou ter restaurante se eu não tenho cliente? Como é que eu busco cliente se eu ainda não tenho restaurante? Que dica que vocês dariam
para a pessoa, para o empreendedor que hoje está nesse ponto? Legal. Pô, eu assim, por eu ser muito essa parte de conexão e vendas, eu acho esse é um ponto muito importante, assim, acho que ainda mais as startups que vêm de base tecnológica, muitas vezes acabam nascendo dentro dessa área, né, pessoal mais de programação, pessoal mais introvertido, que tem uma capacidade... Não tão comercial, né? Exato, assim. enorme Legal. de poder transformar isso, e são muito inteligentes, têm uma visão muito cartesiana para seguir os processos do design, conseguem executar bem o produto, é um ponto ganho. Sim. Agora, precisa ter o outro lado, e de uma maneira muito prática e com a cara de pau, para começar a abrir e validar canal. Sim. E aí eu acho que é o ponto-chave, assim, ter um contraponto nesse sentido, alguém que consegue construir bem o produto, consegue melhorar ele de uma maneira contínua a partir do design, Perfeito. mas tem uma área comercial não só de venda, mas de abrir parceria, desenvolver, Cara, tá nos eventos, né? Dar cara a tapa ali para buscar mesmo, é perder a vergonha aí e falar, abrir a boca pro mercado, exatamente. E acho que com um drive mínimo, assim, né? Acho que ter algum indicador, assim, falou, bom, a gente precisa... Porque a gente tem o plano, né? Sim. Faz uma planilha de viabilidade, se olha isso dentro de uma linha de tempo cada vez mais curta. Legal. Mas vamos ver o que dá pra gente fazer daqui 3 meses. Boa. Se a gente conseguir realmente gerar nota fiscal, eu não tinha um parceiro meu, o Bruno da Inventa, falava, isso me marcou muito. Cara, a startup ela tem que gerar nota fiscal. Sim. Então, assim, porque no fim tudo, se isso não acontecer, você não consegue gerar, você não consegue contratar pessoas, você não consegue entregar o valor que você quer entregar para a sociedade. Então, você precisa ter essa parte, né? Essa parte de ir gerar oportunidade, vender e acompanhar esses resultados e aí dar esse primeiro giro. Falou, pô, agora a gente conseguiu dar um contorno mesmo no... E até a questão também de segurar um pouco a emoção, né? Porque nesse estágio, principalmente quando você chega, né, acelerado por algo, né? Enfim, uma empresa como a Jumpers, por exemplo, né, que vem para levantar, né, a sua startup. Primeiro, eu acho que é muito importante também ter um time, né? Multidisciplinar ali, que vai trabalhar em conjunto em prol daquilo lá. Eu sei que muita startup hoje, né, enfim, eu mentoro algumas startups, né? Tem uma do mercado financeiro aí que eu tô muito apaixonada pelo problema que eles estão resolvendo, né? Boa que é pelo problema, não pela solução. Já tô. O que é isso? Calma, não, coisa errada. A solução nunca pode respeitar o processo. Cara, exato, você fica meio cego, nossa, né? Então, cara. Ainda bem que você complementou falando pelo problema, mano. Eu acho que o problema da solução, sabe, é entender que a solução, o sonho é muito grande. Sim. Mas que a gente tem que fatiar aquilo lá nos 3 meses que você falou, né, Thiago? Tiros curtos. Exato, cara. Pra ir. Então, eu acho que uma dificuldade é, inclusive, isso, né? O pessoal entender que, poxa, a gente tem que, antes de lançar a plataforma, a gente tem que popular o banco de dados, se eu for um intermediador. Sim. Então, como que a gente vai fazer isso de uma forma mais sábia? Aquele negócio, né, das 3 bolinhas do produto ali, do MVP, né? Então, vamos ser tangível, factível e levar valor para o usuário, né? Então, acho que é um eu vejo startupeiros, que a gente chama assim, querendo... vou resolver o problema da fome do mundo antes de resolver o problema da fome do seu bairro. Exatamente. E eu acho que tem um ponto, aí você falou do pós, né? Mas acho que é até uma pergunta para você, assim, eu vejo a evolução da performance nesse sentido, né? Sim. Quando ainda era trabalhar em cima, né, da solução, né? E vocês darem os passos para trás mergulharem nessa parte do design, né? E assim, resolver a complexidade hoje, né, através do design, quando bem feito, com uma equipe que entende bem, é extremamente valioso, né? E respeitar o processo, né? E uma vez que você respeita esse processo, tem uma equipe qualificada para fazer isso, né? Você realmente tem ali um discovery bacana, um fit real, uma coisa que daí dá para você dar espaço, né? E poder rodar o teste e a venda, né? Sem dúvida. Esse e acho que vocês evoluíram bastante, uma pergunta né, também nisso. para você aí, Samir. As dificuldades durante o percurso aí. Então, Mabi hoje que está liderando essa equipe, né, dentro da Performa, né? Eu ajudei a estruturar esse time, né? Essa torre de Lean, né? Que a gente fala que o nosso slogan é praticamente assim, ajudar o cliente a entender qual que é o produto certo antes da gente fazer certo o produto. Né? Então, todo esse discovery, de fato, precisa ser respeitado, precisa ser seguido. É uma forma de respeitar e economizar o dinheiro do cliente. Né? Então, muitas vezes a gente já passou por situações que o cliente, assim, olha, quero desenvolver um software, um aplicativo, uma solução, e a gente fala assim, olha,
guarda sua malinha de dinheiro, né? Até o Léo usa essa expressão, né? Que é meu sócio. Cara, guarda essa malinha e vamos entender primeiro, será que é esse software que vai resolver? Qual é o problema que você está querendo resolver por trás disso? Porque às vezes, e a gente já provou, tá, Thiago, em exemplos que nem precisava do software. A gente, então, o cliente, quando ele topa, tem esse mindset aberto de, cara, não, beleza, ó, vamos fazer, você está falando aí, você é especialista, vamos fazer, né? E a gente roda um processo de discovery, né, usando os pilares, né, que a Mabi colocou do design, de entender qual que é o problema, a dor que está por trás, né? Aquilo às vezes pode ser um sintoma, né, não a causa raiz que está causando aquele problema operacional. Vamos voltar, né, e rodar um processo investigativo. A gente já teve situações que a gente percebeu, cara, nem precisa de tecnologia. Que era só a comunicação, a colaboração, ajustando uma parte de processo, tudo bem, não era o estado da arte, mas pensando num curto prazo, já era o que a gente chama de quick win, né? Um ganho rápido. Que, cara, dos 5 dias que a gente roda de sprint, né, desse workshop, no terceiro dia já tinha ganho. O pessoal já percebeu que, cara, vamos amanhã mudar esse processo aqui, a gente acerta via planilha mesmo, tarará. Então, realmente tem muito valor, né? Quando a gente pega... E é legal que na Performa a gente tem tanto, né, os clientes corporativos quanto os startups. Sim. E, cara, é exatamente o mesmo método. A gente começou a levar para o mundo corporativo e esse foi o insight, ao que a gente começou a usar nas nossas startups. Sim. A gente começou a investir em startups, né? Tudo isso surgiu, né? A gente começou a investir em startup até antes, né, de levar e ter a torre, né, que leva esse mindset de inovação, de design para o corporativo, justamente porque o ponto era esse, cara. Por que eu vou tratar o meu dinheiro diferente do que eu trato o dinheiro do cliente? Se eu vou investir grana, vamos lá, eu vou investir dinheiro numa ideia. O que eu faço? O que você faz? O que você faz? Não, peraí. Então, primeiro eu vou ver se essa ideia é viável, eu vou fazer pesquisa, vou entrevistar, tarará. E muitas vezes, né, vinha um cliente, eu falava, não, bota teu dinheiro aí e vai dar rolê. Pô, será que eu vou tratar o dinheiro dele diferente do que a gente trata o nosso investimento? Né? Então, acho que esse é o nosso papel. Né? De fato, a gente mostra que o objetivo é só é reduzir incerteza. Né? Então, é uma fração do que você vai gastar num projeto. Né? E como nascemos uma empresa de tecnologia, a maioria dos nossos projetos são de tecnologia, mas hoje isso nos gerou um repertório que nos permite aplicar essa mesma metodologia, e acho que esse é um ponto que eu queria fazer uma pergunta para você, para projetos que não são de tecnologia. Sim. Né? Tanto que esse papo aqui, a gente já aplicou esse mesmo roteiro, vamos dizer assim, né, do design thinking, né, de usar essas abordagens para projetos, por exemplo, de redesenhar um layout de loja de futuro do varejo. Perfeito. O layout, disposição, atendimento, para processos, né, de atendimento. Né? Então, assim, projeto de carregamento de caminhão, né, de uma empresa de fertilizantes que é um cliente nosso. Então, assim, cara, como é que a gente redesenhou o processo logístico? Cara, não tem nada a ver com o desenvolvimento de software. Né? Então, você vê isso também hoje acontecendo, né? Qual que é a tendência que você enxerga? Sim, eu vejo. Eu vejo assim, do ponto de vista de modelos de negócio, né? Quando a gente está focado na parte de modelagem de negócio, a gente sempre tenta partir um pouco da questão do propósito do empreendedor, assim. Porque muitas vezes a gente tem esse costume, né? A inovação está aí também, acho que também rede social, presença em rede social, é sempre aquela coisa assim, o mundo está muito dinâmico, as coisas mudaram, eu não consigo acompanhar, eu não tenho acesso a isso que a gente está falando aqui, ou pessoas que se capacitaram para isso, e vai lá e copia o vizinho. Perfeito. E aí começa a fazer alguma coisa que não para de pé, né? Já vai direto para a solução, né? Ou usa aquela ferramenta para poder entender que aquilo pode trazer um resultado, né? Então, a gente parte muito dessa questão, assim, pô, legal, você está fazendo isso por quê? Né? Essa hipótese, exato, né? essa hipótese, esse problema está resolvendo o que isso te conecta, e a partir daí, como isso pode ser feito? Né? De repente, pode ser mirado como algo em escala de tecnologia, mas que pode ser ainda um negócio que você vai acontecer de uma forma mais offline, na sua região, testando, e mais uma vez, gerando nota fiscal, testando aquela experiência, aquele empreendedorismo, esse tipo de coisa. Assim como para outras coisas que não estão relacionadas ao modelo de negócio, mas que são problemas que precisam ser resolvidos, né? E aí, nesse sentido, o design, né, que a gente está falando, esse processo, esse método de conseguir resolver problemas complexos, e mais do que resolver um problema complexo ou validar ele, é conseguir colocar as pessoas em linha para se conversar. Acho que isso que é fantástico, né, do design, é fazer as pessoas
pensarem juntas e complementarem aquilo que elas sabem bem dentro daquele processo, e aquilo se consolidar em algo porque isso é bonito. Chave, né? Legal. Você não precisa saber tudo de tudo, né? Mas você precisa saber entender um pouco ali para puxar um pouco, né? Exato. Do melhor de todo mundo ali que está ali reunido para fazer aquilo acontecer. E isso não é um processo fácil, Não. né? E aí também até devolver uma pergunta para vocês nessa questão do design, porque a gente também está nessa questão, né, da transição também, de não só atender o empreendedor, mas ir para as corporações. Aí eu vejo muitas corporações falarem, não, a gente quer aprender isso internamente e fazer. Só que assim, a gente foi educado de uma forma completamente diferente, né? Nós fomos, né? Fomos entender, e a cada dia vai cada vez mais nos disciplinando a, não pular etapa, não querer ir direto para a solução. Confia no processo. Exato. Né? Esses processos de capacitação em que você vai trazer algumas pessoas que vão multiplicar, né, essa linha do Lean, do design. Eu vejo isso com um ponto delicado da gente pensar, assim, porque... Como a gente está falando, né? Dessa questão de não tirar dinheiro do cliente, de conscientizar eles, e às vezes, muitas vezes, isso vem e não vai resolver. Porque as pessoas não treinamento de um final capacitadas para isso. A gente fala, cara, muito sobre isso. Vou deixar até a Mabi responder essa, mas o que eu sempre falo é, cara, você faz uma arte marcial? Você luta, treina, assim, alguma coisa? Não. Eu já fiz. Já fez? Cara, você numa arte marcial, você fez um curso de final de semana, você vira faixa branca, faixa preta no final de semana, vai fazer jiu-jitsu lá, judô, sou judoca. Então, cara, você não vira faixa preta num curso de final de semana. Existem cursos de final de semana de aperfeiçoamento, etc. Mas é uma jornada, né? Fala aí, Mabi. Não, é um aprendizado que, meu Deus, né? Tanto para nós, né? Hoje o propósito da performance é capacitar, né, as pessoas. Então, tanto a gente para fazer com que todos conversem, né, a mesma língua, que é o que a gente estava falando, né, mais cedo sobre isso, né, inserir um pouco a cultura do design em todos os pontos, né, tanto de pegar esse cliente, né, trazer ele para dentro, para que ele entenda a importância disso. Então, é uma educação, né? Exato. É uma jornada. É uma jornada, isso. A forma que a gente vem tratando isso, Thiago, é uma pergunta bem legal. É assim, a gente já deu num cliente ano passado um treinamento de facilitadores, que é o que você está perguntando. Então, normalmente a gente tem... O treinamento, ele é o que a gente até brinca, né? É um dia legal. Pô, se é só um treinamento, vai ser um dia legal. Agora, assim, não é a forma que a gente prefere e vem ofertando isso e vem colocando isso em prática. A pergunta quando o pessoal nos procura é assim, pô, tem um desafio real que a gente poderia usar como prático para já gerar resultado? Exato. Né? Então, daí a gente vai com uma abordagem diferente. Né? Então, a gente faz um misto entre treinamento e um workshop prático para gerar resultado. Né? Um híbrido, né? Um híbrido, exatamente. Então, o que a gente vem? Cara, vamos fazer um design sprint, vamos rodar, a gente facilita, porque tem equipe, né, com repertório, experiência. Cara, já rodamos mais de 100 vezes isso, assim, por baixo. Por baixo, nos últimos anos, deu mais de 100 já workshops, onde a gente... Cada um com um problema diferente, então você precisa ter esse repertório, né? E a gente vai trazendo gente para fazer primeiro o shadow, acompanhamento, etc. Então o time vai, né, complementando e gerando esse repertório, obviamente. Mas o mais legal é quando chega alguém novo, por exemplo, querendo entrar, cara, primeiro participa. Entra como participante, mas de uma forma prática. Então a gente resolve problemas reais, né? E esse é o primeiro ponto, ter contato. Então, igual faixa branca, que, cara, você vai chegar, participa aí. Assiste curte um treino, o processo. Curte o processo, entra, participa, legal para você ter contato. Um segundo momento, a gente, depois desse primeiro contato, normalmente, o que acontece? Você gerou aquela, né, curiosidade. Isso. Né? Mas, cara, eu e não até consigo eu sair... quero ver para crer, né? Exato. E aí, isso é diretamente proporcional ao resultado que esse processo gera. Então, eu já dou muitos treinamentos com cases lúdicos e tal, e também é legal. Mas eu prefiro muito mais quando a gente consegue, sabe, fazer um híbrido. Cara, me dá um case real da empresa, a gente vai rodar um workshop, você vai participar aqui. Legal. Depois disso, a gente tem uma imersão, que a gente chama assim, né, um treinamento realmente mais de imersão, que ele é mais de preparação. Tá? Então, pô, agora eu vou te explicar todo o embasamento de por que a gente fez daquele jeito. Então é diferente a ordem. Ao invés de a gente dar só teoria, do PhD de design thinking, mas você não fez nada prático, você não vai conseguir realmente aplicar aquilo. Então a gente inverte.
A gente primeiro roda um processo real. E aí, para as empresas, as pessoas... Então, foi isso que a gente fez, né? Nesse grande cliente nosso, né? Uma indústria de cosméticos. Cara, a gente depois pode pegar aquilo e colocar... dar a bagagem teórica do que você viu funcionando. Cara, isso aqui Perfeito, é assim, Samir. a habilidade da pessoa facilitadora, precisa tomar cuidado com isso, com aquilo. Sim. Terceiro passo, vamos colocar em prática com um shadow. Então aí a gente faz assim, a gente facilitando uma parte, a pessoa facilitando e o fazer um sombra ali, né, da pessoa, do nosso coach, né? Eu uso a palavra coach mesmo, porque coach eu acho que é muito mais real do que consultor. Né? Porque qual a diferença, cara? Coach, primeiro que a gente entende que todo mundo ali tá para contribuir. Sim. O consultor, eu não gosto muito dessa palavra, porque ele Então, ele parte vai do princípio que ele sabe mais do Tem que os todo outros. o conteúdo, Não, eu sou o dono da verdade, faz todo e sentido. vou te passar. Perfeito. E não é a forma, a gente usa o coach, né? Como o coach é igual o técnico de futebol. Sim. O técnico do Neymar não joga mais que o Neymar, mas ele é o coach dele, tá certo? E ele respeita, entende que ele tem muito a contribuir, mas ele tem um olhar de fora. Às vezes ele nunca nem jogou. Tem técnico que nunca jogou. Exatamente. Né? Apesar de eu valorizar os que jogaram, né? Isso No nosso é caso aqui, quem já esteve Sim, na prática, com né? No certeza. corporativo, tem o poxa. valor porque já sentiu na pele, mas se coloca numa posição, você entendeu? Que não tá do ponto de princípio que eu sei mais do que você. Não, cara. Eu só tô aqui como pessoa facilitadora. E o conhecimento de todos é tão importante quanto o outro, porque o time é multidisciplinar. Perfeito. Né? Então, é isso que a gente acredita. Então, a gente coloca um coach, tá, Thiago? Para acompanhar com uma perspectiva de fora. Não sabendo mais ou menos do que o outro, mas às vezes quando você tá ali no meio, tem coisas que você não enxerga. Sim. É normal, né? Você tá no meio do jogo e o técnico tá fora do campo, ele consegue chamar você de lado. Cara, assim, você Legal. fez aqui, você poderia fazer diferente. Então, são 3 momentos, né? Normalmente essa jornada, né, de transformação, né, e de preparação de facilitadores, de replicação da cultura, né, de inovação, de design, de tudo isso, a gente, cara, é o famoso learn by doing, né? Ou seja, vamos aprender fazendo. Sim. Né? Mas a gente começa já com um desafio prático, é ideal, tem um embasamento teórico e aí o coach depois para acompanhar e poder ir corrigindo rota rápido ao longo do Legal. tempo. E a gente faz muito isso, né? De passar por todo o processo, né? E depois garantir, né? Isso que o Samir falou, acompanhar para ver se realmente tá funcionando, né? Esse suporte necessário até para se sentir seguro para rodar, né? Exato. Não, eu sou muito a favor desse pensamento também, porque a gente fala muito na questão do meio, né? Do design, errar rápido e Isso. resolver rápido. Aprender isso aí. Só que é importante que a gente erre rápido e acerte rápido dentro de uma coerência e consistência. Boa. Sim, perfeito. Então, uma vez que a gente tem, né, um know-how e defende essa bandeira do quanto isso é válido, né, essa mudança de mindset, cercar dessa forma, como vocês falaram, que é uma que eu acredito muito também, e a gente procura seguir assim nesses programas corporativos, que é mesmo isso, é conscientizar e envolver, mas aí trazer algo prático e fazer isso acontecer, mas certificar que as pessoas estão fazendo isso de uma maneira certa, e se em algum momento estão precisando da ajuda do mestre, né? Que nem você falou. Coach, O coach, né? Não, o mestre que você falou da do luta, judô. né? Sim, aí é o mestre, o sensei, Que vai lá e vai dar a mão e vai apoiar, né? Exato, exato. E aí, porque, queira ou não, as organizações estão cobrando top-down de algum resultado, Sim. né? Mas aí esse resultado está dentro de um ambiente controlado, de certa forma, mas com a possibilidade de você acertar e errar, mas dentro de algo que está no caminho certo. É isso. Né? O problema é isso. você fazer uma capacitação, as pessoas acharem que entenderam, e aí elas vão fazer uma cocriação, uma facilitação certa, e sai um resultado que vai começar a perder tempo, patinar, e aí o que acontece? É um tiro no pé desse manifesto que a gente faz, né? Falar, isso aí não resolve, vamos lá e continua no modelo tradicional. E não é esse o caminho, né? Então, acho que a gente deve fazer mesmo um manifesto nesse sentido para contribuir à consistência do trabalho, né? Porque a gente está muito ligado em querer resolver mesmo, né? É um brainstorm rápido e vamos resolver o problema. Aquele imediatismo, né? Isso, você trazer as ferramentas, mostrar que funciona, as pessoas testarem, começarem a acreditar, mas também por teste, fazendo, mas com alguém por trás, supervisionando e ajudando isso a acontecer, aí você vai A gente evoluindo de uma maneira fundamenta, né? consistente. E aí você vai fundamentando, e aí eu acho que até bacana a gente trazer isso aqui, que vamos colocar no nosso cenário de produto, tá? Boa. Então, aí no cenário de produto, quando a gente vai fundamentando e conseguindo entregar, porque a gente também tem que entregar rápido, né? Exato.
Então, o cliente quer daqui para amanhã. Então, como que a gente vai resolver isso? Como que eu vou ver se essa é realmente a necessidade, né? Apresentar para ele que, poxa, não é por esse caminho, vamos por esse aqui. Né? É um desafio que a gente tem na área de produto, né? Perfeito. Até chegar nesse ponto de conseguir medir, né? Trazer para a mesa e falar assim, olha, por aqui tá dando certo, né? Vamos seguir por aqui. Então, eu acho que é o pós, né? A gente falou do early stage ali, né? Do momento que a gente está apoiando, ajudando inicial. a crescer. Mas e depois disso? Boa. Né? Como que fica? Fala um pouquinho, Mabi. Você veio lá de Berlândia, né? Mabi que nem reparou, né? Praticamente, né? Pois Que é mineira, né? quase nada. Eu não falei uai? Falei quantos Quase nem anos? falou uai hoje. Não Falei saiu, não. uai. Mas pode falar. Veio lá pra gente falar e aí queria que você explicasse um pouquinho pra galera, assim, que trem é esse, né? De produto, que é igual você diz, assim, né? Pra quem não conhece, não entende. Tipo, hoje, qual que é a diferença de falar de um projeto de inovação para falar de um produto de inovação? Fala um pouquinho aí pra galera. Difícil. Como que a gente vem... Como é que você enxerga hoje, né? Inovação e produto, o que isso tem a ver? Cara, acho que total a ver a partir do momento que a gente está nesse mundo aceleradíssimo, onde tudo muda o tempo inteiro. Boa. Então, a gente tem exemplos hoje, né, de coisas que vieram para acabar com o que tinha há 2 dias atrás. Legal. E aí, é lançado... Amanhã lança uma feature, alguma coisa, uma funcionalidade nova, qualquer coisinha nova, que, poxa, acaba com a empresa. A gente está vendo grandes empresas, né, que estão tendo uns déficits, não tá lucrando, Desafios. né? Não tá tendo a lucratividade, aparecendo desafio, isso o tempo inteiro. E para mim, inovação em produto está totalmente ligado, cara. Aí entra realmente a diferença dos projetos e dos produtos. Dos produtos. Que aí é onde a gente está puxando essa área aqui. Eu tô com o meu mestre Samir aqui. Que isso, mestre. Estamos aprendendo junto, mano. E aí a gente é o que eu falo, o cara pega o campeão mundial. Eu gosto de fazer muita analogia com o esporte, né? Sim. Você pega o campeão mundial de judô que seja, pô, ele tem um técnico. Né? Um técnico não sabe, não luta melhor do que o campeão. Perfeito, tá. O cara é o campeão mundial. Certo. Exato. O técnico tá ali pra dar uma ajuda. Então, o mestre é você. Cara, não, de forma alguma. Porque, pra mim, hoje, os processos, né? Trazer o design resolve todos os problemas. Né? Quando você usa o design estratégico, né? Quando você traz isso pra dentro, entende, vamos lá, valida, e tá disposta a criar. Pô, o produto vem com o quê de inovação? Para levar justamente essa proposta de valor. Não é para isso, né, que ele existe, Boa. não é para atender, né? Então, eu acho que é muito, muito necessário. Você pode contribuir também. Vocês têm esse conceito também de projeto, produto? Você já trabalhou com gestão de projetos ou gestão de produto lá na Jumper? Eu entendo assim, a parte de gestão de projetos seria mesmo a gente pegar um empreendimento ali e fazer ele... Começo, meio e fim, rodar o MVP... Isso. E aí ele entra para essa seara aí depois dessa melhoria contínua, né, do produto. Que daí isso é um processo que a gente acaba cada vez mais entrando, mas trazendo os parceiros certos para poder fechar as lacunas, né? Então tem essa questão do UX, UI, a melhoria contínua, ser um produto digital. Perfeito. Então precisa ter um profissional vivo, né? Que consiga olhar essa questão sobre a ótica do produto, né? E tem uma parte que daí até acaba saindo essa vertente da OPA, né? Que é a parte de estruturação e melhoria dos processos, né? O processo como uma forma também de apoiar a estratégia do negócio, o crescimento do negócio, né? Legal. E que também eu acho que é um desafio, porque como as coisas mudam também muito rápido, as pessoas precisam se entender rápido de como trabalhar aquela dinâmica no dia a dia. Então, elas precisam também aprender ou estruturar os processos de uma forma rápida. Né, Thiago? O ponto que eu brinco é justamente isso, cara. Antigamente, eu sou gerente de projetos de formação, tá? Então, lá atrás, né? Não vou falar quantos anos, né? Pra não Não vai delatar a idade. Mas lá atrás eu trabalhava, cara... Sou o cara de projeto, né? Projeto de tecnologia, né? Vim da área de TI também, mas sempre trabalhei, cara, escopo, custo, prazo, começo, meio e fim, né? E eu brinco que, assim, o gerente de projeto é o cara que não vê a hora de entregar o projeto e acabar o projeto. Outro, né? Exato, né? E o gerente de produto é o cara que não pode deixar o produto morrer. É muito bom, É o contrário. gente. É uma mudança, né, de paradigma, né? É uma mudança de mindset ou de mentalidade, de pensamento totalmente diferente, né? Para uma realidade, cara, é um projeto. Eu já fiz muito projeto de tecnologia, de inovação. Isso que acontece? Acabou o projeto. Ufa, entreguei. No dia seguinte, ele já está desatualizado. É isso. Né? A velocidade do mundo...
E aí, acho que é isso que a gente vem estudando muito, né? E levando esse conhecimento para as empresas. A gente ainda vê muito cliente nosso tratando produto como projeto. Um produto, seja um produto de tecnologia, um produto digital, ou um produto de serviços, né? Um produto comercial, né? Como um projeto. Ó, lancei um projeto, acabei o projeto, ufa, agora passa para alguém e acabou meu trabalho. E será que a gente não tem que começar a olhar... É uma provocação, tá? Isso, eu acho realmente, como é que a gente olha isso com uma forma diferente de que, assim, cara, não tem fim. Perfeito. E eu acho que vem muito... Perdão, imagina, por favor. Eu acho que vem muito da cultura, porque as startups já não são assim. Startup não tem projeto. Né? Na verdade, já nasce com essa cultura, cara. É contínuo. Né? Se acabar... Tem alguma coisa errada. Perfeito. Porque acho que tem aquele conceito até do exponencialidade, que eles saem e eles não... De alguma forma, eles têm alguma mosquinha que picou ele, diferente da maioria das pessoas, que eles não têm medo desse finito, né? Que acho que é o que você fala. Isso. Né? Como a gente foi muito criado em caixinha, né? Caixinhas. Então termina aqui, fufa, aí vai para outra fase. E eu vim dessa área, cara. Exato. E é desafiador, porque daí agora... Você mudou seu mindset e entrou nessa linha de contínua, né? Da melhoria contínua, de tudo integrado, de tudo tá sistêmico. E para as pessoas isso assusta, né? Isso é desafiador, principalmente nas grandes corporações. Mas não é para tudo, né, também, né, Thiago? Talvez a gente tenha que entender uma coisa que eu também não, falar, é usar a ferramenta certa para o contexto certo, para o desafio certo. Nem todos os desafios da empresa também não tem budget infinito, né, orçamento infinito, que é tudo eu vou tratar contínuo. Não, tem coisas que realmente tem que acabar. Exato. Vou fazer uma adequação legal do meu software. Tipo assim, para entregar o SPED, cara, acabou. Inclusive, se eu continuar mexendo, tá errado, porque eu vou estragar o que tá funcionando. Mas alguns produtos estratégicos, né, de inovação, a gente tá falando com um cliente, por exemplo, sobre CRM. Isso aqui é de marketing. Cara, CRM acaba o projeto? Contínuo. Não tem jeito. Não tem jeito, né? Eu vejo, às vezes a gente divide até nas questões do motor 1 e motor 2, né? Isso, o motor legal. 1 Fala um pouquinho pra galera aí que é esse motor 1. Esse olhar do motor 1, a gente vê muito como as coisas do dia a dia mesmo, assim. É quando uma coisa já meio se consolidou bem e ela se estabelece ali no dia a dia. Então, você tem lá o seu planejamento, o seu forecast comercial, você vai fazer suas estratégias e vai pôr para rodar. Eu vejo que até no 1 cabe alguns processos, né, de ágeis para ajudar as pessoas a trabalharem, mas aquilo foi consolidado. Então, acho que contribui para as pessoas conseguirem trabalhar de uma maneira diferente por essas coisas ajudarem a resolver e amenizar a complexidade das coisas, o dinamismo, né, do dia a dia. E o motor 2 é aquela questão mesmo daquela incubação, né, de ter um momento e o ambiente para poder falar sobre oportunidades, ou sobre problemas que são percebidos, mas que o dia a dia do motor 1 muitas vezes se acaba priorizando. Sim, né? Exato. Você não tem nem empresas, tempo de parar para olhar para aquilo, né? Não tem tempo para isso. Tal. Então, a ambidestria, né? Que a gente fala bastante aqui. E aí esse ambiente é um ambiente cada vez mais, né, sendo colocado na cabeça do empresário, né, das lideranças, para que é um ambiente que precisa ser estruturado para pensar sobre essas oportunidades, para pensar sobre esses problemas e aí trazer essas ferramentas, né, de inovação de acordo com a complexidade e a demanda, né, de cada um, que pode ser aplicado, testado e ali aquilo fica ainda num processo embrionário, né? Que daí tem esses desafios às vezes na empresa. Pô, legal, você tem que pegar às vezes um cara que está no motor 1 ali do comercial para participar de uma cocriação com a visão dele para pensar o que de repente ele pode contribuir com a visão dele comercial para quando a gente for lançar aquilo. E aquilo fica em teste, depois com aquilo ganha corpo, ele vai pro motor 1. Mas eu acho que esse pensamento ele cabe para os dois meios, assim, quando eu falo essa questão do que as coisas são finitas, é que muitas vezes as pessoas acabam fazendo, eu vou fazer isso e vou entregar aquilo. Eu acho que tanto para o motor 1 para o motor 2, as pessoas cada vez mais conseguissem interagir mais e dialogarem, e pensarem como pode resolver aquele problema e entendendo que aquilo vai agregar para a corporação, agrega para o dia a dia dela, agrega para o tempo dela, ganhe qualidade de vida, tem mais tempo para... né? Sai da caixinha tem mais tempo para outras coisas do dia a dia. Acho que esse é um modelo de pensamento, né? Mas tem um tempo aí, tem muita coisa para rolar. Tem uma maturidade, eu acho que sobre estrutura organizacional também e cultura de inovação na empresa. A gente falou bastante disso no episódio com o Léo Pinheiro, né? Inclusive, galera, quem
Procurem aí no Léo nosso é playlist, né? O incrível. episódio que a gente falou sobre cultura de inovação. Cara, a gente falou de vários hacks, né? Também de como incentivar essa cultura de inovação. E uma das coisas é justamente essa. Primeiro, combinar pessoas, né? Então ele falou, cara, eu quero inovar na minha empresa. Vou contratar um monte de gente de fora para vir resolver os problemas da empresa. Cara, a galera não conhece o problema da minha empresa. Exatamente. Ou estratégia número 2, eu tiro as pessoas da operação e ponho ela aqui para inovar. No começo até ok, mas um curto espaço de tempo, o que acontece? Ela já ficou distante da operação. Exato. Então, como que a gente enxerga a organização muito mais como um organismo, como o nosso organismo funciona, com células, com órgãos, né? Mas todos interconectados, independentes, cada um com o seu papel, do que como caixas e linhas. Né? Então, acho que esse é um desafio, né? Então, e como as organizações podem se adaptar, podem até, de novo, biomimética, né? Que a gente já... Outro assunto que a gente já falou em quase todo episódio aqui. Como que a gente pode, né, mimetizar a natureza, cara? Porra, o nosso corpo é como se fosse uma empresa, né? Uma corporação. Tem várias analogias que falam, né, sobre isso. E a gente não é também feito de caixinha, né? É tudo muito interconectado. Então, é isso que você falou, às vezes, olha que bonito, né? Assim, até filosofando um pouco, como que a gente pode tentar trazer essa realidade de interdependência, de continuidade, né? A gente tem fases da vida, mas dá para você passar uma linha? Acabou aqui, começou aqui? Cara, é meio contínuo. Né? Então, quando a gente olha um produto de inovação, um produto digital, ele é muito mais contínuo porque a vida é assim, né? O mundo é contínuo, né? E como que a gente pode manter essa interdependência, né? Então, acho legal a gente conectar esses assuntos, né? Quando a gente fala dessa questão do motor 1, por exemplo, no nosso caso, nesse exemplo que eu falei na parte de processos, né, da OPA, é uma necessidade de motor 1 e uma fusão e aquisição de duas grandes empresas. Por exemplo, um case que eu posso trazer como exemplo. Boa. E que muitas vezes, numa fusão e aquisição, existe aquela questão de subir ainda mais as caixinhas. Sim. Você é daquela empresa, eu sou daquela, o meu processo é melhor que o seu. Mas ela que comprou a empresa, então vai prevalecer o processo dela, mas aquele processo não vai funcionar, vai me prejudicar. Como é que você resolve isso? Com isso que a gente está falando também, é ter um coach de fora que é importante, imparcial. Imparcialidade eu acho que é importante. Exato, com uma conscientização da liderança, né? Então trazer a liderança e falar, olha, legal, vamos tentar começar a trazer uma cultura nova. Business design, né? Através de um business design em processos, por exemplo. Boa. Então você já começa a fomentar uma proximidade, as pessoas começarem a construir uma cultura nova. Legal. Entre áreas, por exemplo, enxergando possibilidades de melhoria, mas trazendo as pessoas, até mesmo aquelas pessoas que têm mais barreira, que têm mais dificuldade, endossados pela liderança, para conversarem entre si e verem que aquela troca ali vai beneficiar a todos. Que a partir dali está sendo construída uma nova cultura através do modelo de inovação, com metodologias ágeis, com ferramentas, com priorizações, e que pode ser esse híbrido, né, que a gente estava falando, que depois o final a gente fecha, vamos fechar qual é o processo, mas as pessoas participaram. As pessoas fizeram uma cocriação, ajudar, foi usada a ferramenta. Exato. E estão aprendendo para, de repente, no segundo, ou talvez no segundo ciclo, essa squad aprendeu o suficiente para falar, esse problema é contínuo. E amanhã começa a disseminar ali, né? Amanhã essa empresa saiu, outra comprou. Sim. Né? Veio outro lá, tubarão, e comprou. Legal, a gente já tem um modelo aqui de pensamento que isso já não vai aumentar nossa ansiedade lá em cima, não vai gerar burnout nas pessoas, e a gente está integrando e movimentando a cultura de uma maneira dinâmica através de um trabalho de processo com inovação. Inovação incremental em pessoas. No motor 1. Né? Legal. E eu acho que vocês também devem ter cases nesse sentido. Um gancho que eu achei legal, também não comentei quando estava contando sobre como que a gente faz treinamento de facilitador, é da imparcialidade. Eu acho que isso é importante, né? O facilitador, quem está conduzindo esses processos, né, de design, seja ele de business design, como você comentou aqui, né? Também para o pessoal entender um pouquinho, né? A gente tem o design, e aí vou deixar até uma pergunta que eu quero fazer para a Mabi aqui, né? Muito assunto, né? Mas assim, falar um pouquinho o que tem a ver design, né? Com pessoas, com tudo isso. Mas a gente tem o business design, né? Que está olhando para empresas, o service design, né? Que a gente entende que está olhando
os processos. E o Product Design, né? O famoso PD aqui, que tá olhando para produtos mesmo digitais, né? O que tudo isso tem em comum, Mabi? Cara, tudo é um conjunto, né? É um conjunto. Hoje nesses processos, né? Nessas metodologias que a gente utiliza e roda, a gente sempre trabalha com pelo menos dois deles juntos. Né? Tanto para olhar, um olhando justamente para esse lado, né? De puxar ali, extrair o melhor do negócio mesmo, o outro olhando muito mais para o processo. Ou então entra o produto ali, olhando o que já existe, né? O que a gente pode aproveitar. Ferramental mesmo. Perfeito, legal. Isso. E aí, essa visão também de futuro, né? Que é super importante. Porque, às vezes, nem entra a questão de, poxa, vamos desenvolver um novo produto mesmo. É isso, às vezes, tem alguém que já faz, que está no mercado. Então, a gente faz um M&A ali, não sei, que é uma estratégia mais curta para a gente atingir o nosso objetivo. Então, eu acho que quando tem esses três pensamentos, essas três cabeças, né? Esses papéis, cara, a gente chega... né, não cabe em mim, porque eu fico feliz, eu até arrepio de falar isso. Eu fico muito feliz, cara, porque eu sou apaixonada em design, né? Legal. No processo, e eu aprendi a amar sem conhecer, né? Assim, não foi amor à primeira vista, foi muito bravo, na verdade. do papo, Mabi, que tem a ver com... Você falou, cara, fiz arquitetura e aí foi design, tarará. Achei bem legal, e foi difícil, minha paixão. O que isso tem em comum o trabalho de um arquiteto quando vai fazer um projeto de casa, né? Com o trabalho de um product designer ali quando vai desenhar um produto digital? Tem semelhança? Você acha que tem? Thiago? Total. Parece opinião. Mas, cara, é o entender, entendeu? Boa. É pegar ali, o Samir quer construir uma casa. Beleza, Samir. Como que é a sua vida, né? Como que é a sua... Então, entra a empatia, né? Eu nunca vou ser o Samir, mas eu posso entender como o Samir uma casa pensa, sem né? Perfeito. A pessoa que vai morar lá dentro. É o seu programa de necessidade. Boa. Né? Vamos lá. Então, eu preciso entender que o Samir tem 2 meninas, né? O Samir é muito bem casado. Então, ele tem os costumes dele, ele luta. Então, poxa, Samir, será que é interessante um quarto de tatame para você fazer seu esporte? Nossa, me perdoa, Érica, a próxima casa vai ter que ter um dojo em casa. E aí vem disso, entendeu? Então, Sabe que meu sensei tem. Na casa dele, ele fez um dojo para treino. Né? Você chega lá, cara. Chegou lá, um dia chegou lá. É judô? Judô. Não dá, não entra nisso. Você ainda vai embora. Aí não vai dar pra falar de tudo mais que a gente quer falar. Mas aqui, aí a gente entende, né? A partir do momento que você entende o que o Samir precisa, né? Eu, como sou arquiteta, eu vou desenhar o negócio pra você. Cliente final. Exato. Legal. E é isso que a gente faz, né? Sim. Então a gente entende. Quando faz essa analogia, me vem muito essa questão daí também de entender o que precisa ou a oportunidade que enxerga para ser feito, mas tem essa questão, os recursos, né? Perfeito. E a capacidade de conseguir fazer aquilo, né? Que aí o arquiteto também faz esse contraponto, né? Muitas vezes trabalha em cima do sonho, do desejo ou querer resolver ali alguma coisa, mas está tudo integrado, né? Tem os recursos, tem, você quer fazer o dojinho, mas vezes, tem que... Né? O sonho não vai chegar, o dojo vai ter que esperar um pouquinho. Circular. Então, exato, você pensa de uma maneira integrada, né? E traz aquilo que dá para ser feito, né? O que eu vejo muito na inovação, às vezes, é isso, né? Bate aquele desespero nas empresas e eles olham para o lado e querem copiar o concorrente. Exato. E aí, às vezes, eles não têm os recursos necessários. Eles não têm... Recurso, eu digo, as pessoas não estão preparadas para fazer aquilo. Recursos humanos mesmo. Investimento, pode ser também. Capital, aquilo não está conectado à estratégia, muitas vezes. Boa. Não dá para copiar uma estratégia de uma empresa. Nossa, deu certo lá, vai dar certo aqui. Exatamente. É como se eu pego uma casa linda que um arquiteto fez, cheia de escada. Às vezes dá. Cheia de escada para botar um casal de idosos que... Cara, não faz sentido, né? Então, realmente... Então, mas o negócio é esse. Às vezes você copia. Mas não é garantia, se perde, entendeu? Né? Mas não é garantia que deu certo lá. Exato. E aí é o erro, né? É querer realmente copiar. Aí a gente volta de novo, né? Que não tem o propósito. Boa. Então, se é um casal de idosos que vai morar ali, por que eu vou copiar a casa do Samir? Às vezes você... Olha que gancho legal. E no marketing também, né? Se a gente parar para pensar, a carreira tradicional ali, a publicidade, né? Do publicitário, não tem a ver com isso também? Sim. Né? Como na carreira do arquiteto que teve legal, fazendo o link, né, com o design. Perfeito. Não tem a ver também em fazer uma ação, em vender uma ideia? Como é que você faz esse paralelo aí, Thiagão, para
fazer um gancho aqui, né, de carreiras e totalmente diferentes, né? Se a gente fosse fazer uma brincadeira assim, pô, o que o arquiteto e o publicitário tem em comum? Poxa. Eu acho que assim, quando eu me formei na comunicação, né? Que é um dos P's ali do marketing, né? Na parte de... Mas, obviamente, o marketing acaba integrando dentro disso. E a gente vê que com essa aceleração da tecnologia, esse mercado que eu estava, ele foi muito impactado, né? As redes sociais, né? Uma nova forma de você poder anunciar, de você comunicar, se conectar com o seu cliente, alcançar as pessoas, enfim. Então, isso provocou muito para mim essa questão, e sempre foi um segmento muito de olhar para a questão da inovação. Então, isso já vem, a questão do inovar. Mas daí eu não poder inovar por inovar. Porque cada vez mais com a rede social trouxe essa questão também de você conseguir fatiar mais quem é seu público, qual que é a sua região, o que você faz. Entender então, melhor. Provocou mais a gente ter um olhar sistêmico. Legal, vamos inovar, vamos trazer a criatividade. Tá, mas sobre que ótica? Criatividade, inovação, para entender quem, por quê, né? Essa questão, por exemplo, das redes sociais. Eu estava falando há pouco com um profissional, amigo meu, de agência, que é parceiro nosso também. Essa questão da autenticidade das marcas e das pessoas que estão por trás das marcas nas redes sociais. Que legal. Né? Essa questão de, pô, legal, eu posso estar na rede social, eu devo estar na rede social, mas com que intensidade, com que... A gente estava conversando, né? Intencionalidade. Com que nível de condição que eu tenho de me apresentar também. Se eu sou um cara mais introspectivo, não adianta eu ir lá e falar que... Querer fazer os vídeos de TikTok, que não combina com aquilo, né? Aquilo não tem autenticidade. Então, eu acho que essa questão me leva um pouco para os modelos de negócio, assim, quando a gente vai pensar de inovação. Cara, quem é você? Qual que é a sua história? Para quem que você traz isso? O que você está entregando de valor? Legal. Isso Perfeito. Se conecta no mercado? Se conecta. Legal. Dentro desse lago, qual que é o seu pedaço aqui? E aí, a partir disso, como que você se comunica? Qual que é o seu limite para se comunicar, entendeu? Então, isso entra muito na questão do pensamento sistêmico. Uma coisa vai puxando a outra, né? Isso, então, perfeito. é o que vocês estão fazendo. Né? Começa a resolver o problema do produto, mas, cara, a gente tem condição de trazer as pessoas para resolver agora o problema do processo, ou da continuidade disso, que está tudo interligado. E é um desafio, né? Agora, o assunto da vez vai ser pensamento sistêmico, né? Pô, mas como é que a gente pensa sistêmico se você não sabe o que você é? Quem que você quer se conectar? Você fica olhando as pessoas, aí na ansiedade você quer começar a fazer. E aí com tanta oferta, com tanta... Então, aí você perde esse destaque, você perde essa sua marca, marcar o seu mercado, marcar a sua marca no mercado, entendeu? Galera, ó, cada vez mais eu percebo que quanto mais interessante o papo, mais rápido passa o tempo. Vocês já acreditam que a Cris já veio tocar o sininho aqui, que a gente tá chegando no fim do nosso papo. Passou muito rápido, né, Maurício? Porra, passou muito rápido. Eu nem cheguei onde eu queria chegar. Então, eu vou dar rapidamente um minutinho para cada um, pra vocês falarem o seguinte, ó. Independente da carreira. Porque olha que legal, pô, tem gente que eu vim de TI, você veio, né, de comunicação, você veio de arquitetura. Quem quer se aprofundar mais, né, nesse ecossistema de inovação, ou quem quer empreender, ou quem quer intraempreender também, que a gente já falou bastante aqui sobre como é que eu pego, né, o design, ou a inovação, essas abordagens, né, ágeis, né, e criativas para resolver problemas reais. Que dica que vocês dariam, né, para essas pessoas, para quem não está e quer hoje entrar nesse ramo? Tem uma dica final aí pra gente... Meu Deus. Ir pros finalmente aí. Bora lá. Primeiro, não, eu acho que é um desafio, assim. Eu vejo que é um modelo de pensamento, modelo mental de tudo que a gente estava falando, assim. Sim. A gente foi educado de uma forma diferente. Em caixinha, sem permear, sem trocar, sem ter um processo que ajude o oposto, né? A gente se conectar, enfim. Então, a gente está falando aqui de ferramentas, de métodos que contribuem e te convidam a pensar de uma forma diferente. E eu acho que essa forma diferente faz até ser uma pessoa melhor, além de um profissional melhor. Então, eu acho que, cara, tem que ir na fonte mesmo ali, no sentido de Dr. Google ali, e procurar aceleradoras,
hubs de inovação, Boa. empresas como a Performa, como a Jumpers, pessoas que estão mais abertas a esse Open Innovation, a trocar, Legal. a querer a entender que, pô, 1 mais 1 não dá 2, pode dar 3, pode dar 4, que já estão nesse modelo. Startup Isso, Weekend, eu ia sabe? falar exatamente já isso, participou Participar cara, de muito eventos e começar a vivenciar, porque é só vivenciando que você vai começando a mudar seu hábito, seu jeito Boa. de pensar. Se joga, né, mano? Se joga. Vai, então vai participa buscando e começa. inovação na sua cidade, onde Boa. você está, aceleradoras da Tem cidade. muitos coisas hubs assim. de inovação hoje E espalhados. Exato. apareceu muito, gente, muito evento voltado justamente para isso, né? Para Isso. fazer essas. E aí, Samir Dá falou dica que eu final, participei, né, de um isso. Startup Week, participei de um monte, eu ajudei a organizar também. E assim, toda vez é um sentimento diferente, porque as pessoas são diferentes. Uhum. No último que eu participei, tinha um um menino de 14 anos. Caramba. Uhum. Ele Legal. ganhou o prêmio Baby Shark lá. Então, Da assim, hora. o pai levou ele, cara. Ele ganhou o prêmio Baby Shark. Essa é O pai boa. levou ele pra filho, vou tentar te incentivar. O pai é Que empreendedor. Massa, hein? Que massa, hein? Adorei a Levou. atitude desse pai aí. E, Pô, cara, legal. fomos um dos... Minha filha tem 8, já tô querendo ela levar. Já ela pode, no já próximo. pode levar. Pode ganhar o prêmio Baby Shark. Já pode Essa levar. educação empreendedora, E né? fomos Outra destacados, Boa. sabe? E assim, a contribuição desse rapaz que queria aprender de 14 anos Que foi riquíssima. pauta. Uhum. Na vontade mesmo, sabe? Legal. Eu quero aprender, eu quero ver como é que faz. E é assim sempre, não é assim. Porque a gente sabe que durante o processo de design também, pô, a gente tem muitas ferramentas. Sim. Legal. Então a gente seleciona, né? Qual que vai para É. cada um. Aqui eu vou usar, não é faz, não faz. Ali eu vou usar, não sei, qualquer uma outra. Eu vou usar o PBB, vou usar, enfim, N ferramentas. Olha só. Né? Então como Boa. que a gente vai extrair o que é necessário para passar para esses meninos, né? Para eles aprenderem e poder colocar isso Boa. em prática no sonho deles. Que Legal. hoje é uma frase, né, que o pessoal carrega, que todo mundo hoje tem que ter uma startup, né? Tem que ter tentado criar uma Já startup. ter tido uma startup Exato. pra você aprender, cara. Porra, Então, poxa, eu o que a fico gente feliz. aprendeu com as nossas startups vale muito mais que qualquer MBA. Exato. Exatamente. Você aprende muito mais É. que qualquer MBA, né? É. Aliás, o tema que você falou, podemos já para os próximos o episódios aí Leozão colocar na aí pauta, já ó, fica com- educação Já empreendedora. fica o Educação convite. Né? Um empreendedora. tema, um episódio só pra gente falar disso, né? É. Legal. Perfeito. O futuro, né? Dessa Futuro. É isso aí. juventude, dos nossos filhos, Boa. sobrinhos. É perfeito. Galera, perfeito. queria agradecer demais vocês, né? Vamos chegando ao Boa. fim do nosso episódio. Tiago, muito obrigado mais uma vez, cara, pelo papo delicioso Show. que a gente teve aqui. Mabi, Muito bom, né? obrigado mais uma Gostei vez pela muito. parceria. Prazer. Muito legal. E pessoal, vamos chegando ao fim de mais esse episódio, né, do Performa que Pode, né? Não esqueçam aqui de coloquem aí o que mais que vocês querem ouvir, que assunto que vocês querem que a gente traga aqui, convidados, né, dicas que vocês tenham também. Não deixam de comentar, de curtir, de compartilhar, de se inscrever também aqui Isso no aí. nosso canal para estar sempre antenado, né, nesses assuntos aqui de inovação, de como que isso pode fazer você performar mais, né? Porque esse é o isso aí. nosso objetivo de trazer valor para a Boa, comunidade. Muito obrigado por ter acompanhado a gente aqui até o final. E, mais uma vez, agradeço os nossos convidados e agradeço a vocês que estão aqui com a gente. Não esqueça, performa que pode, porque você pode performar. É Um isso abraço, aí. obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.